Paz e graça a todos. Hoje eu vou falar um pouco de forma bem simples sobre a questão do dízimo. O que era e o que é dízimo? Dízimo quer dizer 10%. Ele foi instituído mesmo antes de Deus estabelecer as leis. Já havia uma cobrança de dízimo por parte dos reis e sacerdotes, mas quando Deus criou as leis e o povo judeu saiu do Egito para a terra prometida, 12 tribos, das 12 tribos, uma tribo ficou sem direito às terras e, consequentemente, como se manter. E uma das formas de fazer com que essa tribo se mantesse era arrecadar das outras tribos 10% do que elas produziam. Essa tribo que não recebeu as terras foi a tribo de Levi, e essa tribo recebia das demais 12% do que elas produziam, e eles se encarregavam pelo serviço sagrado que eram prestados no templo, antes no tabernáculo e depois no templo. Os levitas e sacerdotes recebiam 10% das demais tribos. Com a vinda de Cristo, a lei é óbvio que não foi revogada, mas em nenhum momento Cristo fala dos cristãos dar dízimo. O dízimo é uma prática judaica. Cristo não era um cristão, ele instituiu o cristianismo, ele fazia parte do judaísmo, praticou o judaísmo, mas quando se difundiu, quando ele passou a pregar, a ensinar, ele não ensinou que as pessoas deveriam dar o dízimo para a continuação da igreja. Em nenhuma parte da Bíblia, do Novo Testamento, você irá perceber, irá notar que os cristãos devem dar o dízimo. De forma nenhuma. Mas o que acontece? Hoje, muitas igrejas, principalmente as neopentecostais, cobram incisivamente de seus membros o dízimo, e umas até trízimos, 3% do que as pessoas ganham. Uma igreja cristã tem como se manter sem a necessidade das pessoas serem obrigadas a pagarem dízimo. Salvação não é comprada. Salvação é um dom de Deus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isto não vem de nós, não é algo meritório, para que ninguém se glorie. Você dá dízimo, você não está contribuindo para a sua salvação, tanto faz dar como não dar. Uma igreja cristã séria não está em busca do seu dinheiro, não quer seu dinheiro. Ela quer apenas que você contribua com o que você pode voluntariamente no primeiro dia da semana, no domingo ou em qualquer outro dia, mas de algo que seja algo voluntário. Voluntário. Porque quando surgiu o cristianismo lá em Atos, nota-se que os cristianismos surgiam, as pessoas frequentavam as casas dos irmãos. Com o tempo se institucionalizou a igreja e houve a necessidade, sim, das pessoas colaborarem para a manutenção da igreja, para a manutenção dos ministros e para dar continuidade ao processo de evangelização.
Mas uma igreja séria não está pautada, voltada em dízimos, voltada para o dinheiro. É correto o ministro receber? Sim. Mas receber o suficiente para o quê? Para o seu sustento, para a sua manutenção. Está escrito em 1 Timóteo 6, no capítulo 6, fala o seguinte: tendo, porém, o que nos cobrimos e sustento, estejamos com isso contentes. Então o ministro deve estar contente com o quê? O seu sustento, ter o que comer, ter onde morar e servir a igreja. Porque ser ministro é servir, servir a Deus, servir às ovelhas, e não você espancar as ovelhas, cobrar das ovelhas, fazer com que as ovelhas, os membros sofram para contribuir com os dízimos e outras ofertas, mais ofertas que são impostas. Igrejas sérias tratam o dinheiro de forma séria, sem cobrança de dízimo, mas através de uma ação voluntária, de uma ação que vem de dentro do coração, para a manutenção da igreja, e as que mantêm ministros remunerados, de forma também que sejam ministros que dão uma atenção sem explorar a fé das pessoas. É correto, pastor, é correto, presbítero, ancião, seja qual for o ministro da palavra, o nome que vem assumir, receber alguma remuneração da igreja? Sim. Mas desde que não seja algo imposto e que não haja também essa questão do mercado da fé, ele pregar, expandir o evangelho, mas de forma pensando só na sua vida pessoal. Quantos pregadores tem aí que são milionários, explorando a fé dos coitados, que não têm o conhecimento de Deus, que não têm o conhecimento da Bíblia? Para se salvar, você não precisa dar dízimo. Para se salvar, você não precisa estar aí se sacrificando, se matando para dar dinheiro aos pregadores que estão aí na TV, que são midiáticos, que não pregam a verdade, que não pregam o amor a Deus, que não pregam a salvação pela fé, a salvação pela graça, que não pregam o desapego aos bens materiais. Pelo contrário, ele simplesmente faz com que você utilize termos, expressões, afirmações, de modo que você venha agir para beneficiar com suas ofertas, com seus dízimos, trízimos, seja qualquer outro termo que venha utilizar. Mas eu quero deixar bem claro para você que Deus quer te salvar sem a necessidade de você ser obrigado, ser forçado a contribuir, a dizimar, muitas vezes, de um salário que você sequer dispõe, sequer tem. No Novo Testamento, é claro, nenhum pacto você vai encontrar Paulo ou qualquer outro apóstolo pedindo que os irmãos paguem o dízimo. Ele fala assim, tanto 1 Coríntios como 2 Coríntios, sobre a questão das coletas que são direcionadas para ajudar os irmãos que estão no estado de calamidade, que estão sofrendo devido a algo extra, um incidente que aconteceu nos irmãos judeus da época lá, que precisavam da ajuda das outras igrejas. Aí ele falou assim, mas que cada um contribuísse de forma voluntária. O ministro receber está correto, mas que seja para o seu sustento
e para a sua moradia. Nada de luxuosidade, nada de proporcionar a esses ministros mansões, jatinhos particulares, viagens internacionais. Nada disso. Um verdadeiro servo de Deus, ele dedica-se, ele dá a sua vida pelas ovelhas, a exemplo de Cristo. Um verdadeiro ministro, um verdadeiro pastor, um verdadeiro ancião, um verdadeiro presbítero, bispo, utilizando a palavra ministro de Deus na igreja, ele trabalha por amor. E tem muitas igrejas que não cobram dízimo. Então você pesquise quais são essas igrejas que falam de Deus, que falam do amor de Deus, que falam da salvação. Vai lá, busca lá. Deixa esses roubadores, deixa essas pessoas gananciosas de lado. Pessoas que querem curar o que curam, que ocorrem milagres, igreja tal, igreja tal, igreja tal, e assim por diante. Mas está escrito também, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naqueles dias, não expulsei demônios em teu nome, não fiz maravilhas em teu nome. Mas o coração é o quê? É um coração duro, um coração que trabalha com o mercado da fé, que só pensa no seu bolso e não pensa no próximo. Não pensa. E se realmente pensasse, não agiria como eles agem, fazer com que as pessoas se sacrifiquem para colaborar, para manter essa estrutura gigantesca, que é o império da fé dessas igrejas aqui no Brasil, é fora de sério. Então tem as igrejas reformadas que cobram dízimo, com uma pregação morna, fraca, que não atinge, que não impacta as pessoas. E tem essas pregações muito quentes dos pentecostais e neopentecostais, mas que muitos, 99% cobram dízimo de forma exagerada dos seus membros. Então, qual o conselho que eu te dou? Salvação não é paga. Dai de graça o que de graça recebeste. Foi o que Cristo falou aos seus apóstolos, aos seus discípulos, quando enviou uma comissão de evangelizar ao povo de Israel na época. Que expulsasse os demônios de graça, que fizesse maravilhas de graça, que orasse pelas pessoas de graça, que eles praticassem verdadeiramente o amor, que fossem para as pessoas, já que eles que o acolhiam, o recebiam, eles deveriam dar todo o amor, toda a assistência, milagres, obras, de forma gratuita. Então, a salvação é gratuita, não é paga. Então, nada de dízimo. Igreja realmente cristã séria evita utilizar essa palavra dízimo. E quando há dízimo, é voluntário. Voluntário, sem nenhuma imposição. Pratica-se coleta voluntária, donativos voluntários, sem nenhuma imposição, sem nenhum constrangimento. Nada de estar passando algum recipiente, algum objeto para fazer recolher dos seus membros, isso nem imposição de envelopes. É algo voluntário. Igrejas sérias trabalham de forma transparente e de forma voluntária. Eu oriento você que realmente acredita em Cristo, leia a Bíblia, leia o Antigo Testamento, leia o Novo Testamento, procure vários artigos sobre dízimo, pratique aquilo que realmente é justo. Que Deus nos abençoe, que você possa ser enriquecido com essas palavras, essa mensagem que eu tenho proporcionado, e que não enriqueça os outros, não. Enriqueça você. Quer dar o dízimo? Ajuda o pobre, ajuda o mendigo, ajuda o pedinte, ajude aquele que você vê que merece. Dê os 10% se você quiser dar. A igreja colabora com o que você pode. E ora a Deus, que Deus é muito maior do que qualquer outra coisa. E Ele vai te salvar sem a necessidade de você ser constrangido a dar algo que você muitas vezes não tem. Que Deus nos abençoe.
Amém.